Galera, quando a gente vai falar sobre tendência nesse mundo de programação e desenvolvimento, cara, isso é uma coisa um pouco difícil de você acabar meio que entendendo, porque parece que de tempos em tempos as tendências mudam. Se você é uma pessoa um pouco mais antiga nesse mundo de programação e desenvolvimento, você já viu muita coisa, você já passou por várias ondas. O interessante aqui é que a dona Rocket City fez uma coisa bacana. Ela fez um relatório ali de tendências de estudos dos alunos dela na plataforma. E eu gostei disso, tá? Eu gostei bastante desse relatório, porque a Rocket City em si, ela é uma empresa totalmente voltada a desenvolvimento e programação, sabe? Então, eles focam muito nessa parte de especialização, de generalização e um pouco nessa parte de liderança técnica. E aqui nesse relatório que eles colocaram, tem umas coisas muito legais. Por exemplo, o que a galera de back está procurando no front? Ou então, será que a galera está estudando mais para ser generalista ou especialista? Nessa parte de IA, o que a galera está estudando mais sobre IA? Será que é criação de agentes? Será que é chatbots? E até mesmo, algumas partes um pouco mais comportamentais, quais as soft skills que a galera mais está estudando. Cara, eu quero trazer um pouco desse relatório e conversar aqui, trocar uma ideia sincera aqui com você. Porque eu acho que faz sentido a gente analisar, tem algumas coisas aqui, por exemplo, que eu acho que deveriam ter mais prioridade do que outras. E eu acho que talvez você vai concordar comigo. Bom, esse relatório aqui, pelo que eles aparentam, tem 20.509 programadores, que participaram disso daqui. Então tem dado para a gente conversar. Bom, dito isso, vamos começar o vídeo. Esse é o nosso quadro Momento Tech, em que a gente se junta para falar sobre programação, carreira e as tendências do mercado de tecnologia. E, pelo mais incrível que pareça, a Rocket City é uma parceira aqui do canal, então se você quiser estudar na melhor escola de programação, eu vou deixar um cupom aqui, Programador Lhama, um link de 10% de desconto nos comentários fixados, para você conhecer um pouco mais lá da plataforma. Eu sou um professor lá da trilha de Python, Clean Code em Python e Fecha API em Python, então eu garanto um material de ótima qualidade para os seus estudos. Galera, então é o seguinte, vamos começar falando um pouco de uma maneira mais geral sobre tudo que a gente tem, e aí a gente vai aprofundando um pouco mais nesse relatório. Só que, olha só, eu já consultando aqui na minha colinha, quando a gente fala sobre desenvolvimento, 68% dos programadores eles estão preferindo ser mais especialistas do que generalistas, Então eles estão pegando uma certa tech e indo a fundo com ela. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas eu concordo com esses números aqui. Quando a gente fala, por exemplo, dessa ideia de estudo sobre IaaS, inteligência artificial, a gente tem um foco muito maior para a ferramenta de inteligência artificial que é voltada à produtividade e desenvolvimento, que é 60%. Ali da galera que está estudando mais IA na plataforma da Rocket, 73% são sim de programadores plenos, eles são protagonistas nesse estudo de IA. Isso eu achei um dado bem curioso, bastante curioso mesmo. E para essa parte de liderança, na verdade, a galera está querendo entrar mais numa parte de liderança técnica e estratégica. Esse está sendo uma grande procura quando a gente fala sobre essas partes de desenvolvimento de carreira e tudo mais. E para terminar, a gente tem evolução com produtividade e velocidade com 38%, que é essa parte de uma soft skill de gerência de tempo. Está sendo a soft skill mais pesquisada e mais estudada pelos desenvolvedores nesse tipo de plataforma. Agora vamos falar aqui sobre especialização e generalização. Isso daqui é uma coisa interessante, porque quando a gente fala sobre generalização, a Rocket eles meio que tratam isso como estudo full stack. Eu concordo que desenvolvedores eles têm que estudar assim a stack full stack como um todo, porque faz sentido você entender todos os processos da criação de um produto. Agora, atuar como full stack eu já tenho um pouco os meus questionamentos. Só que eles separam aqui por escala de senioridade. Então, olha só, nos estudos como Full Stack, 40% são iniciantes, 59% são plenos e 1% é sênior. Eu acredito nesse dado. Na verdade, quando você vai se tornando mais sênior, é muito mais comum você se tornar um especialista do que uma pessoa que acaba mexendo em vários tópicos ali ao mesmo tempo.
Se a gente der uma olhada aqui, olha, na ideia do perfil full stack, olha só, 32% se destacam na carreira full stack como generalistas. Então essa é a ideia mesmo de você acabar pegando essa stack, né, e se considerando mesmo uma espécie de generalista. Só que quando você vai para o perfil especialista, né, aqueles que estão indo mais para esse caminho, 68% dos devs, né, eles têm esse perfil mais especialista. Então olha como é que fica, né, essa espécie de discrepância. E aqui, olha, a senioridade de devs que se desenvolve como especialistas em uma única área. 80% são iniciantes, depois 17% são plenos e 1% dos sêniores. Isso aqui faz sentido. Quando você está falando de iniciantes, geralmente eles pegam um único caminho e vão, né, seguir esse caminho. Quando você acaba se tornando mais pleno, aí faz sentido você abrir um pouco o seu leque para conhecer, né, vários outros tipos de ferramentas e principalmente de construção de software que se tem por aí. Então é muito comum que quando a gente vai falar de especialistas, os júniors, né, os iniciantes, eles acabem tendo por facilidade esse caminho. Bom, a gente tem isso aqui quando a gente fala de especialização e generalização. E vamos continuar aqui. Agora tem um tópico muito bacana que aparece nesse relatório, que é exatamente os interesses de back-end e front-end nas áreas correlatas, né? O que um back quer no front e o que um front quer num back quando eles estudam isso. E olha só, eles colocaram, né, um layout bem interessantezinho, né? Mas olha só, devs back-end sobre desenvolvimento front-end. O primeiro é sobre estilização, depois ferramentas de design e desenvolvimento front-end, performance em um website SEO, bem difícil isso daqui para falar a verdade, e boas práticas e estrutura de código clean code no front-end. Aqui eu tenho umas ressalvas. Quando a gente fala, na verdade, de estilização e ferramentas de design, isso eu acredito que faz sentido um back entender um pouco, principalmente, né, as heurísticas de Nielsen, quando a gente vai falar de UX e UI, só que a gente chega numa parte de uma especialização maior. Isso daqui, na verdade, são alguns elementos de especializações um pouco maiores. Se eu fosse dar o meu pitaco, eu colocaria boas práticas, estrutura de código, clean code, no front-end um pouco mais acima, porque mesmo que você faça, por exemplo, uma tela, né, de um formato todo esquisito, né, sem estilização, pelo menos o projeto vai estar bem organizado para depois um front passar a mão nele. Então eu sou um pouco mais crítico em relação a isso. Eu acho que boas práticas deveria estar um pouco mais em cima. E a mesma coisa, a gente tem o lado contrário, né? O que um cara de front tá pesquisando no back. E olha só, bancos de dados relacionais faz todo sentido. IA em aplicações back-end, desenvolvimento de APIs e arquiteturas modernas e escaláveis. Isso daqui são pontos muito legais e fazem todo sentido um cara de front estar estudando isso daqui. A única ressalva que eu coloco é porque, assim, a gente falar de IA em aplicações back-end, eu já acho isso um pouco de você pular um pouco as bases, sabe? Eu prefiro, na verdade, deixar IA e aplicações em back-end um pouco mais para baixo e dar ênfase, né, por exemplo, em desenvolvimento de APIs e até de arquiteturas modernas e escaláveis, principalmente quando você vai falar de arquiteturas em back-end. Faz todo sentido do mundo, mesmo você, por exemplo, sendo um front-end, se você consegue arquitetar um sistema de back-end de uma maneira razoável, você vai estar ajudando um outro cara ali do back. Isso daqui é uma coisa muito legal. E agora, né, olha só, os principais interesses em linguagem de programação. Nessa parte eu tenho que fazer uma ressalva. A Rocket City realmente é muito mais conhecida desde o início, né, da plataforma deles por esse expoente em JavaScript, né? Eles começaram com JavaScript. Então, olha só, você tem, na verdade, 66%, né, da galera ali da plataforma da Rocket buscando JavaScript. Depois você tem números bem distantes, bem afastados, que é 9% para Java, 7% para React Native, que eu colocaria com JavaScript do mesmo jeito. Depois Python e C# ali, né, concorrendo com 5%.
Isso daqui, pessoal, realmente esse número agora é tendencioso, tá? A Rocket sempre foi conhecida por ser um grande expoente no JavaScript e assim eles têm, né, a sua carreira, a sua reputação e assim vai. É muito normal, né, ter uma atração muito grande por exemplo, desenvolvedores front-end e até aqueles que mexem com JavaScript. Queria ver TypeScript aqui, qual que é a porcentagem, mas ficou desse jeito. E agora, né, a grande polêmica que a galera sempre quer saber é o seguinte: o que os caras estão estudando relacionado à inteligência artificial, a IA da vida? Bom, eles mostram isso no relatório de uma forma bem interessante, na verdade. Olha só, eles colocam uma escalazinha, né, dos desejos da galera. O primeiro está ali em ferramentas de IA para programação. Então, às vezes, você utilizar, por exemplo, um Cloud Code, ou então um Copilot, um ChatGPT para sua produção. Geralmente são coisas desse nível, né? Depois você tem 39% voltado para Machine Learning, depois desenvolvimento de agentes IA e 20% engenharia de prompt para IA generativa. Aqui eu coloco a minha sincera opinião. Eu acho que engenharia de prompt para IA generativa deveria estar no topo. Eu acho que além de você conhecer as ferramentas e entender as possibilidades, você fazer bons prompts e ter bons comandos ali quando a gente fala sobre inteligência artificial, principalmente para devs, que às vezes não é tanto foco assim mexer, né, tão a fundo em LLMs, eu acho que você mexer com uma boa engenharia de prompt é sim um requisito muito necessário. Eu colocaria isso acima de tudo ali, quando a gente fala do estudo de inteligência artificial. Bom, aí é que eles colocaram também, né, quais que são os principais interesses em devs quando eles vão mexer com essa parte de inteligência artificial. Colocaram ali também em escadinha, né? Você tem primeiro o desenvolvimento de chatbot, otimização de LLMs, engenharia de prompt e otimização e revisão de código. Tudo aqui eu acho muito bacana. Principalmente, né, uma coisa que não apareceu, que é a criação de agentes. Eu acho que isso é o futuro. Você mexer principalmente com o desenvolvimento de agentes para os desenvolvedores é uma coisa muito necessária para o futuro. E eu volto a bater nessa tecla. Eu acho que engenharia de prompt tinha que estar mais acima. Cara, tua vida fica muito mais fácil quando você mexe com engenharia de prompt. E não é tão difícil assim, não é uma coisa, grandes engenharia. Não, não é nada tão complexo. Então, engenharia de prompt eu realmente colocaria mais acima. E aqui, né, a senioridade dos programadores que estão mexendo com esse tipo, né, de conhecimento. Então, né, como já foi exposto lá no começo, a gente tem, na verdade, 24% que são iniciantes. Aqui, pessoal, eu acho que os iniciantes deveriam ficar um pouquinho, assim, curiosidades, sabe? Estuda isso aí por curiosidades. Porque logo em seguida, 73% ali são plenos que estão mexendo com esse tipo de conhecimento. Aí sim eu acho que vale a pena. Aí sim eu acho que você deve se aprofundar com toda certeza. Eu acho que a ideia de um pleno, né, se especializar e entender um pouco mais sobre ferramentas de inteligência artificial e até mesmo, né, as possibilidades que ele tem ali é muito mais proveitoso do que um cara que é júnior. Enfim, e 1% ali são sêniores. Bom, é isso que a gente tem quando a gente fala de estudo sobre inteligência artificial. E por fim, vamos lá, soft skills e habilidades comportamentais. Esse aqui, cara, eu considero essa cereja do bolo, porque além do desenvolvimento, isso daqui vai ser absurdamente cobrado no futuro. Principalmente porque se você tem inteligência artificial e LLMs trabalhando ali para você conseguir ter uma consistência de código e produção, soft skills vão ser o seu diferencial. Isso, cara, cravado. Mas vamos lá, o que eles estão estudando por aqui? Olha só, 38% tá na base de gestão de tempo. Isso aqui eu acho bacana. 22% comunicação assertiva. Depois 17% em posicionamento nas redes. 13% metodologias ágeis. E 10% saúde mental e performance.
Aqui eu concordo muito, principalmente quando a gente fala de gestão de tempo e comunicação assertiva sendo os primeiros patamares ali, né? O mais pesquisado, né? O mais desejado por eles. Só que tem uma coisa, eu não colocaria depois posicionamento nas redes. Eu acho que é muito interessante, né? E muito necessário para os desenvolvedores entender a parte de metodologias ágeis. Eu colocaria isso um pouco mais acima, né? Assim, nos desejos públicos, né? Eu acho que faz mais sentido você entender de metodologia ágil, porque isso, cara, acaba sendo o beabá do desenvolvedor. Ele mexe bastante com isso, e o quão mais, assim, subindo na carreira esse cara vai estar, esse conhecimento sobre metodologias ágeis, principalmente sobre a criação de projetos e organização de equipes, é muito necessário. Então, eu colocaria metodologias ágeis um pouco mais para frente. Aqui, né, o que eles estão pesquisando em relação a perfil, né, o desejo ali que eles estão tendo, né? E olha só, a gente tem essa parte de estratégia técnica, que é 68%, tipos de liderança, que é 35%, habilidades em T, beleza, bacana, depois revisão de código com 28% e arquitetura de sistemas com 23%. De novo, eu sei que eu sou chato, cara. Eu sei que a galera tá estudando essas coisas aqui, né? Essa parte, por exemplo, comportamental de perfil, e às vezes pode até ter uma necessidade de empresas, né? Por exemplo, você tem que estudar isso, você tem que entender esse tipo de coisa, mas eu colocaria revisão de código e arquitetura de sistemas mais para cima, né, em questão de desejos. Eu estudaria mais isso. Porque revisão de código, cara, é uma coisa que pode parecer simples, mas é dificílimo. Porque é muito mais complicado você trabalhar com a leitura de código de um parceiro do que você fazer o projeto e fazer o código. Então, eu acho que é uma skill muito necessária, principalmente com as inteligências artificiais LLMs fazendo código de uma maneira mais facilitada. Revisão de código, acho que devia estar um pouco mais para cima. E a arquitetura de sistemas também. Que é exatamente isso. Se você tem IAs que vão fazer de uma maneira mais fácil a produção do código, o que vai sobrar para você é exatamente a ideia de arquitetura de sistemas. Então, colocaria isso, né, junto com revisão de código um pouco mais acima. E olha só, quando a gente fala, né, de programação e liderança técnica em relação a perfil de senioridade, a gente tem esses dados aqui, olha. 18% são iniciantes. E aqui eu tenho que abrir um parênteses, cara. Iniciante não precisa, por hora, ver muito disso, tá? Não precisa ter muito conhecimento a respeito. Pode dar uma olhada ali assim, desejo, né? Por entender, por ser complementar e tudo mais. Só que olha só, 66% são plenos. Isso daqui é um número bom, é uma ideia boa. Em pleno tem que entender essa parte, né, de montar o seu perfil de comportamental. Isso aqui faz todo sentido do mundo. E 16% são sêniores, né? Eu acho que faz sentido sim essa margem, né? Embora eu acho que eu gostaria de ver mais sêniores estudando esse tipo de coisa. Bom, isso daqui é o que a gente tem, né, nessa parte de liderança técnica e perfis. Para fechar, em relação à consideração final, cara, eu achei realmente um estudo muito bacana. O que eu estou entendendo, na verdade, a partir desses números, é que eu creio que tem muito mais estudantes plenos do que sêniores na Rocket City. Só que do mesmo jeito, a ideia ali, né, dos tópicos que eles estão estudando, principalmente pensando no futuro, até mesmo com essa integração com a inteligência artificial, eu acho bastante coerente, tá? Eu acho bastante coerente. Mudaria uma coisa ou outra, às vezes por causa, né, das minhas experiências particulares, mas dá para entender de uma maneira bem sincera aqui, né, para onde que o mercado está caminhando. A gente tem sim uma grande preocupação em alguns pontos voltados, por exemplo, à inteligência artificial, até mesmo, né, a especialização ou então generalização, e também, né, essas tendências, né, comportamentais e de perfil, né, de liderança que são um pouco mais necessárias para o mercado. Eu consigo ver essas tendências aparecendo
com um pouco de razão aqui nesse tipo de estudo. E agora me conta aqui, o que você achou? Você concorda com a Rocket? Você discorda com o que eles estão fazendo aqui? Deixa aqui nos comentários, você tem alguma coisa que você trocaria? Eu falei as que eu trocaria, de verdade, e não são poucas, tá? Eu digo isso porque eu acredito, né, nas minhas atuações, que outros elementos são um pouco mais necessários, né, do que outros. Enfim, essa é a minha opinião. Coloca aqui se você tiver algum tipo de percepção diferente. E é isso, pessoal. A gente se vê nos nossos próximos vídeos. E até mais.